Olá, Deus abençoe você, abençoe a sua família também. Nós estamos aqui em mais um Profetizando Vida, para profetizar vida sobre você, o fôlego de Jesus sobre a sua vida, a vida de Deus alcançando a nossa vida. Que dia especial que o Senhor preparou para mim, para você, para sermos edificados por meio da sua palavra. Que momento especial, aonde vamos, por meio desse livro, o livro do Senhor, nos alimentar, matar a nossa fome, a nossa sede, suprir todo o vazio da nossa alma por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Eu quero mesmo abençoar você e toda a sua família, na certeza de que não há outro caminho para que eu, para que você, para que aqueles que convivem conosco possam estar. Não existe outro caminho, apenas o caminho do Evangelho, o caminho de Jesus. Eu quero, nessa hora, compartilhar um texto com você no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5, o versículo de número 1. Mateus, capítulo 5, a partir do verso de número 1. Acompanhe o texto comigo, por favor. Diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Até aqui. Bom, nós acabamos de ler um texto de Mateus no capítulo 5. Eu não sei se você sabe, mas o sermão mais famoso de toda a Bíblia é o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele é composto por 3 capítulos do Evangelho de Mateus. O capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7. A junção desses 3 capítulos é um sermão de Jesus. E as palavras de Jesus é como Jesus rasgando o seu coração, é como Jesus abrindo o coração para aqueles que tiveram ali a oportunidade de ouvi-lo, conhecerem verdadeiramente o reino do seu Pai. É tão especial quando, por meio da palavra, nós percebemos as próprias palavras de Jesus. Porque todas as palavras de Jesus que estão sobre a Bíblia, estão dentro desse livro, é como se Jesus abrisse o seu coração para falar conosco. É como se ele rasgasse o coração para que tudo aquilo que há no coração de Jesus fosse, de alguma forma, externado. E não tenha dúvida de que esse sermão é a forma de Jesus aqui abrir o coração para mim, para você. Nesse sermão, Jesus ensina sobre várias coisas. Jesus ensina sobre ansiedade, Jesus ensina sobre generosidade, Jesus ensina sobre como lidar com os inimigos, lidar com as pessoas. Jesus nos ensina sobre o adultério, Jesus nos ensina sobre vários assuntos. O interessante que nós precisamos saber é que o Evangelho, o livro, foi escrito por Mateus, um discípulo, mas o sermão é de Jesus. Esse sermão é de Jesus. Foi Jesus quem pregou, foi Jesus quem ensinou. E isso faz com que esse sermão seja singular. Isso faz com que as palavras desse sermão, ela saia de um campo natural e ela tome um campo sobrenatural, porque é a forma que Jesus tem de nos ensinar, de trazer os ensinos mais especiais, os ensinos ainda que muitas vezes um confronto ao ser humano, mas direções tão claras a respeito da vontade que Deus tem para mim e para você. E é sobre isso que eu quero falar. Bom, Jesus estava passando por todos os lugares pregando o Evangelho e muitas pessoas estavam seguindo a Jesus por aquilo que ele poderia dar. Jesus tinha poder para curar enfermidades, Jesus tinha poder para multiplicar pão, Jesus tinha poder para fazer qualquer tipo de milagre. Tinha e tem.
Está sobre Jesus todo o poder de curar a sua enfermidade, o poder de libertar qualquer ser humano. Jesus, ele tem todo o poder. E não diferente do tempo onde Jesus estava ensinando por meio desse sermão, havia uma multidão conhecida como o discípulo do pão, ou discípulos do pão, aqueles que seguiam Jesus por aquilo que ele poderia dar e não por aquilo que ele era. E quem ele era, pastor? Ele era o Filho de Deus, ele era aquele que tinha todo o poder sobre as suas mãos. E de alguma forma, Jesus, vendo o interesse, a motivação daqueles discípulos, Jesus então sobe ao monte e Jesus, em um determinado momento, ele diz: olha, todos se assentem, se assente, porque eu quero ensinar algo para vocês. E Jesus então inicia o seu sermão. O primeiro ensinamento que eu quero trazer para você nesse dia é de que os maiores ensinamentos de Jesus estão no nosso dia a dia. Eles não são programados. Jesus não estava dentro de um culto aonde tinha dia e horário. Não, Jesus estava passando. E num certo momento Jesus parou tudo e disse: eu vou ensinar. Ou seja, os ensinamentos de Jesus, a maioria das vezes, eles não são programados. Sim, nós temos talvez a nossa reunião de culto, nós frequentamos uma igreja local e ali tem um ensinamento e a gente se programa naquele domingo, naquele horário, para que possamos aprender a respeito de Jesus. Mas nós percebemos que Jesus, ele não ensina somente nessas programações, mas ele ensina no dia a dia. O que eu quero chamar a sua atenção é de que os maiores ensinos de Jesus, muitas vezes não é no domingo, é na segunda-feira, é na terça, é na quarta, é em todos os dias da semana, em qualquer lugar e em qualquer horário. Mas muitas vezes nós somos tão programados a aprender com Jesus apenas naquilo que foi estabelecido. E os nossos olhos, os nossos ouvidos não estão abertos a aprender com Jesus no nosso dia a dia. O que eu aprendo com esse sermão? Eu aprendo de que a maior riqueza que foi transmitida, que foi externada por meio de Jesus, não foi num domingo, não foi um culto programado, foi na caminhada. A nossa caminhada, ela precisa nos ensinar. E a primeira pergunta que o Senhor faz para mim e para você nesse dia é: o que você tem aprendido com Jesus na sua caminhada, no seu cotidiano, no seu dia a dia, aonde você para tudo para ouvir Jesus? Jesus está nos ensinando o tempo inteiro. Jesus está nos ensinando por meio de outras pessoas. Jesus está nos ensinando por meio da sua palavra. Jesus está nos ensinando por meio de situações do nosso dia a dia. Jesus está nos ensinando o tempo inteiro. Ou seja, o primeiro ponto que podemos refletir nesse dia é de que todo dia é dia de Jesus nos ensinar. O maior sermão da Bíblia, o sermão mais rico de toda a Bíblia, ele foi no meio de um dia qualquer. Aprenda com Jesus durante todo o seu dia. Cada minuto, cada situação. Você pode estar no trabalho, você pode estar na academia, você pode estar na igreja, você pode estar servindo em algum lugar, você pode estar na casa da família, você pode estar em casa. Todo lugar é um lugar propício para aprender com Jesus. Mas o interessante de que nesse sermão, Jesus, ele não apenas nos revela que o ensino é durante o nosso dia simples, a nossa caminhada, o nosso cotidiano. Mas Jesus, ele diz que às vezes, meus irmãos, é preciso, é necessário parar tudo para ouvi-lo.
Em outras palavras, Jesus ele queria calar o barulho da sociedade, para que a sociedade pudesse ouvi-lo, para que os discípulos pudessem ouvi-lo, sem barulho, sem ruídos. Muitas vezes, a voz de Jesus está misturada com tanto barulho que chega aos nossos ouvidos no dia a dia, seja por meio da televisão, seja por meio das pessoas que você convive, mas é necessário parar, é necessário ouvir Jesus sem ruídos, é necessário ouvir Jesus focado, para que a voz de Jesus alcance o seu coração, para que você entenda de forma clara aquilo que Jesus tem para você. Os discípulos pararam. De alguma forma, Jesus disse, olha, para tudo, silêncio total, eu preciso ensinar algo para vocês. E a segunda pergunta que cabe para mim, para você, é se nós temos calado a voz externa para ouvir a voz de Jesus. Os maiores ensinamentos de Jesus são nos nossos dias, no dia a dia, no cotidiano, mas é necessário com que os barulhos cessem. Entenda isso. Jesus é o mestre. A Bíblia vai dizer que eles se assentaram. Se assentar é reconhecer de que existe um mestre a ensinar algo que eu e você não sabemos. E que esse ensino é fundamental para que a nossa vida seja uma vida que glorifique o Senhor. Por meio dessa palavra, eu venho aqui dizer para você que Jesus quer te ensinar. Eu venho aqui dizer para você que Jesus ele quer, de alguma forma, revelar ao seu coração os caminhos para que você siga. Ele quer aplainar o seu caminho, Ele quer ensinar para você, Ele quer te dar discernimento para que você entenda qual é a verdadeira vontade do Senhor. Que nesse dia eu e você venhamos aprender com Jesus. O sermão eram os ensinos de Jesus e o sermão veio na caminhada. Ou seja, Jesus deseja te ensinar. Ouça a voz clara do Senhor no seu dia a dia, que a sua segunda, assim como qualquer outro dia da semana, seja dia de alimentar da palavra de Deus, dos ensinamentos do Senhor. E eu tenho certeza que você vai experimentar algo tão precioso, conhecendo o coração de Jesus. Eu profetizo sobre você um tempo de aprendizado. Existe um caminho, e esse caminho é o de Jesus. E esse caminho é um convite dele para que eu e você venhamos seguir. A Bíblia vai nos dizer que essa palavra é o caminho, ela é a verdade e ela é a vida. Me permita orar por você. Pai, eu quero colocar cada um que está nos assistindo nesse dia. Que o Senhor abençoe e que cada um esteja com seus olhos e com seus ouvidos abertos a aprender com o Senhor. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Obrigado por estar conosco em mais um Profetizando Vida. E que essa palavra edifique o seu coração, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fica na paz. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.